Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é sobre Clarice Lispector. E eu quero fazer um vídeo bem pessoal, porque eu acho que a maioria das pessoas que chegaram nesse canal foi por conta dos meus vídeos de Clarice Lispector. Eu até brinco que se eu fizesse um canal só sobre Clarice Lispector, esse canal seria imensamente maior e seria assim muito mais sucesso. As pessoas gostam mesmo quando eu posto coisas sobre a obra de Clarice, sobre a vida dela. Eu fico muito feliz porque é um tema que eu gosto muito de falar. Como ela é uma autora muito vasta, é um pouco inesgotável. Eu vou estrear uma peça agora, dia 10 de dezembro, que é o dia em que se comemora o aniversário de Clarice. E esse ano é um ano muito especial porque é o ano de centenário de Clarice Lispector. Eu resolvi contar um pouco de como tudo isso, essa paixão, esse amor pela Clarice começou. Também contar um pouquinho sobre a minha peça, sobre o que ela é, do que se trata, um pouquinho desse processo criativo. E espero que vocês gostem desse vídeo. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, o meu tio chegou pra mim, meu tio Edson. Ele chegou pra mim e falou que eu tinha que ler duas coisas na vida, porque senão eu ia ser incompleta. Ele disse que eu tinha que ler Clarice Lispector e Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler Clarice Lispector e eu peguei esse livro aqui, A Descoberta do Mundo, que era uma edição igualzinha a essa, por sinal, na época. Só que essa edição sumiu da minha casa, não sei onde foi parar. Alguém deve ter surrupiado essa edição. E eu fiquei muito triste, porque essa é uma edição antiga. Não sei que edição, qual o número dessa edição. Mas assim, esse livro aqui é de 1984 e o fato é que eu acabei comprando esse livro aqui num sebo esse ano. Ele tá num estado de conservação maravilhoso e eu tenho muito carinho por essa edição, por essa capa. Agora tem a versão nova dele da editora Rocco, mas eu acho essa capa aqui muito mais bonita e eu tenho uma memória afetiva em relação a essa edição. O fato é que quando eu tinha mais ou menos os meus 13 anos, eu comecei a ler Clarice e eu devorei esse livro da Clarice Lispector, que é um livro de crônicas, que é uma junção de várias crônicas que ela escreveu no jornal, e aqui é um compilado. Eu acho que deve ter muito mais crônicas do que tá aqui. Eu não sei, agora a Rocco tá lançando algumas edições comemorativas com obras completas e eu preciso me informar melhor o que tem nessas edições que seria um diferencial para eu adquiri-la, sabe? Porque eu prefiro não ficar comprando muitos livros. Eu li esse livro e, obviamente, eu tenho muita certeza que eu não entendi absolutamente quase nada de Clarice. Mas, de alguma maneira, os textos dela me arrebataram. E é curioso, né? Porque Clarice é uma autora bastante difícil de ser lida e eu acho que ela traz questões que são bastante maduras para uma garota de 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, ali no começo da década de 90, né, e tal, eu não tinha essa maturidade que as jovens de 13 anos têm. Eu era muito mais garota, sabe? Não sei, tudo era muito diferente no mundo. Então, é muito curioso eu ter gostado de ler Clarice Lispector logo de cara. E eu digo mais, eu também li O Senhor dos Anéis quando eu era um pouco mais velha. Não gosto tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, e são livros que meu tio considera que são fundamentais, e o meu tio é um grande leitor de Clarice e sempre incentivou muito a leitura, né? Aliás, a minha família inteira sempre incentivou a leitura, eu leio desde muito nova. Então foi nesse momento da minha vida que começou a minha paixão, e aí depois eu fui atrás de outras coisas. Eu não li mais muito de Clarice nessa época. Depois de um tempo eu comecei a ler os contos de Clarice, e aí eu fui pega por um conto da Clarice, por aquele livro Felicidade Clandestina, que é um dos livros de contos que eu mais gosto dela. Tem os contos que eu acho mais lindos, assim, e o conto Felicidade Clandestina é um conto que eu tenho muita memória afetiva por ele, porque ele vai tratar desse lugar da infância, do amor das crianças pelos livros, a relação que a Clarice faz do livro com o amante, né, com objetos de desejo. Toda vez que eu quero sentir aquele quentinho no coração, eu releio esse conto e já fiz até mais de um vídeo sobre ele aqui no canal. E tem um outro conto nesse livro Felicidade Clandestina que chama-se Restos de Carnaval, que também é um conto belíssimo, que eu fiz esse ano aqui pro canal, uma interpretação, uma improvisação, e ficou muito bonito. Eu gostei muito do resultado e vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu fiquei um bom tempo sem ler Clarice Lispector, sabe? Uns bons anos mesmo.
depois de muito tempo que eu retomei, e aí no ano retrasado eu resolvi trazer um projeto de leitura aqui para o canal, que foi um projeto de ler os 9 romances da Clarice em ordem cronológica. Eu acho muito interessante esse exercício de ler em ordem cronológica, sabe? Porque você vai vendo o amadurecimento do escritor, ver como que ele foi organizando as suas ideias, ver as características em cada uma dessas histórias. Algumas pessoas fizeram essa leitura comigo coletiva e foi muito legal, porque alguns romances eu já tinha lido e outros eu nunca tinha pensado em ler. Então o projeto foi uma maneira de me incentivar a ler tudo direitinho, né, em ordem cronológica, e foi mara. Eu descobri um dos livros mais incríveis de Clarice Lispector, que é O Maçã no Escuro, que é um livro super incrível, que quase ninguém gosta, quase ninguém consegue avançar na leitura, um livro assim super pouco lido e super pouco compreendido, porque ele é bastante arrastado, mas ele tem um personagem que é o Martin, que é fantástico, e ele tem uma baita construção, um arco maravilhoso desse personagem. Eu não tenho como convencer as pessoas de ler esse livro, porque as pessoas não conseguem, né? É aquilo que a Clarice sempre fala, né? Que ou bate ou não bate. E o que mais me encanta na obra dela, justamente, é que ela trata dessas coisas que são aparentemente sem nenhuma importância, sabe? Coisas cotidianas. E através de um fato pequeno do cotidiano, de um elemento que ela coloca na história, isso faz com que ela questione vários aspectos da vida e tem essas epifanias, e é sempre muito existencialista, filosófico, e eu gosto muito dessa pegada, sabe? Porque são questões que são inerentes ao ser humano, e ela trata desse universo de uma forma como ninguém. Acho que nenhuma autora ou autor bate em mim como bate Clarice Lispector nesse lugar, sabe? E aí, gente, eu tinha muito a ideia de fazer uma peça de teatro em homenagem a Clarice Lispector esse ano. Eu comecei a trabalhar nesse projeto no ano passado e eu tinha mais ou menos um esqueleto na minha cabeça desenhado, comecei a escrever um texto, comecei a ir atrás dos direitos autorais, porque para você adaptar uma obra de um autor tem que pagar os direitos autorais. E aí a ideia era estrear no teatro em São Paulo esse ano, eu ia mandar para edital, ia dar um jeito de estrear esse ano nos palcos. Só que veio a pandemia e eu resolvi fazer a minha peça de teatro online, inspirada em outros artistas que eu andei assistindo por aí alguns trabalhos. E aí eu reestruturei o meu projeto, eu fiquei pensando como que eu poderia fazer um híbrido que não fosse teatro, porque afinal de contas é online e ao mesmo tempo não é cinema, né? E aí eu fiquei pensando como que eu faço essa brincadeira dentro dessa telinha aí que vocês me assistem. E aí eu comecei a pensar que eu queria trazer alguns elementos desse ano, né? Um ano tão significativo, tão simbólico, 100 anos de Clarice Lispector, um ano de pandemia, né? Um ano que a maioria das pessoas foram obrigadas a ficar em casa, foram obrigadas a refletir sobre vários aspectos da sua própria vida. Acho que se Clarice Lispector tivesse viva agora em 2020 e tivesse enfurnada dentro de casa, fatalmente ia sair um romance muito, muito louco, assim, de milhares de epifanias. Ou não, né? Vai saber. Mas o fato é que eu acho que esse movimento das pessoas ficarem mais afastadas umas das outras, né? Não todo mundo, porque muitas pessoas elas tiveram que sair, continuar trabalhando, continuar suas vidas, né? Os profissionais de saúde, as pessoas que são trabalhadoras, que não foram liberadas dos seus trabalhos, enfim, com todos esses recortes que a gente conhece muito bem, né? Mas a gente está vivendo esse momento de introspecção e de reflexão em relação ao mundo, né? E tantas catástrofes ambientais, enfim, esse ano é um ano muito pesado e muito significativo. Acho que a gente nunca vai esquecer de 2020, né? Então eu resolvi fazer uma carta para Clarice Lispector contando como que estamos vivendo agora em 2020. Então, através dessa carta de aniversário que eu escrevo para ela, eu vou contando que a gente está no meio de uma pandemia, que as coisas não mudaram. Tem uma crônica desse livro aqui que chama-se Daqui a 25 anos, que ela escreveu em 57, 56, e ela fala, olha, daqui a 25 anos eu acho que a fome já vai ter sido extirpada do Brasil. E eu falo para ela nessa carta, olha, a fome ainda existe, quase nada mudou.
A gente vive numa pandemia, faz meses que eu não saio de casa, então eu vou contando nessa carta o que está acontecendo. E aí eu vou entrecortando essa minha carta com alguns fragmentos de Clarice, né? O que eu chamo de sonhos na peça. Que aí eu peguei algumas referências de obras que eu gosto muito dela, como Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que é um fragmento da Lore, que é uma das personagens que eu mais me identifico de Clarice. Tem outros fragmentos de correspondências da Clarice Lispector para os amigos, que eu não peguei trechos na íntegra, mas eu peguei ideias, né, de coisas que ela dizia para os amigos, sentimentos e estados que eu trouxe para minha própria carta. E um outro elemento, uma outra referência da minha peça é o romance dela, que chama-se Água Viva, que é um romance, que é uma espécie de uma grande carta para uma pessoa que talvez tenha sido uma pessoa que ela amou muito e foi embora, não sei, né? E é uma separação e ela tá querendo dizer várias coisas para essa pessoa. E Água Viva é absolutamente fragmentado, ela vai emendando uma ideia na outra, vai abrindo várias janelas, e acho que a minha peça tem essa vibe Água Viva, sabe? Uma coisa absolutamente fragmentada, entrecortada, contando ao mesmo tempo esses sonhos e o que está acontecendo no Brasil de 2020. O nome dessa peça chama-se Que Deus Venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector. Que Deus Venha é o nome de uma música que o Cazuza fez, que ele musicou uns versos aqui, um trecho, um fragmento do Água Viva, que na verdade não chama-se Que Deus Venha, chama-se Que o Deus Venha, mas eu preferi tirar esse artigo. O fato é que o Cazuza, ele era muito apaixonado por Clarice, ele era muito apaixonado por Água Viva, e diz a lenda que ele leu esse livro mais de 100 vezes, eu não sei se é verdade, e ele musicou essa música. E no começo dos meus ensaios eu ficava ouvindo muito essa versão do Cazuza. Aí eu vi que tinha uma versão com Frejá também, né? E também tem uma outra versão com a Cássia Eller, que foi a eleita por mim para começar a entrar nesse universo dessa carta que eu estou escrevendo para Clarice. Então muitos dos meus ensaios logo no começo, né, há 3 meses atrás, eu comecei a usar muito essa música da Cássia Eller para entrar no clima, assim, sabe? E eu acabei abandonando essa música aos poucos, mesmo porque eu não poderia usar uma canção da Cássia Eller sem pagar os direitos autorais. Então toda a trilha sonora da minha peça, inclusive, ela é com base em músicas clássicas, que são músicas lá de 1600, que eu acho bastante interessante misturar esse lugar do clássico com o contemporâneo, né, que é 2020. E por conta dos direitos autorais também, né? Então isso é muito importante num projeto que é independente como o meu. Eu acho muito importante dizer aqui para quem se interessar em assistir essa peça, para quem tiver interesse em assistir, que na verdade vocês não vão ver um texto de Clarice Lispector em cena, e sim uma carta de aniversário, uma homenagem que eu estou fazendo a ela nesse centenário. Então acho que uma coisa que vale dizer é que se de repente você não é um grande conhecedor da obra de Clarice, não tem nenhuma afinidade, você vai ser capaz de entender perfeitamente essa peça, porque ela é contemporânea, né? Eu vou falar de coisas que estão acontecendo agora e que são inerentes às questões humanas, então você não precisa ter um embasamento, conhecimento de Clarice Lispector. Mas, obviamente, que quem conhecer a obra de Clarice, quem conhecer essas referências que eu uso, né, Água Viva, Uma Aprendizagem, vai pegar algumas referências que estão ali no texto, e aí é possivelmente uma experiência melhor, né? Talvez não uma experiência melhor, mas uma experiência diferente, né? Que a gente tem, assim como qualquer obra de arte na vida, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, a nossa experiência muda de acordo com as nossas referências, com a nossa bagagem de vida, e isso faz parte. Então eu quero convidar todo mundo que está nesse canal, que conhece meu trabalho, que está conhecendo meu trabalho, que vá até a minha página do Instagram, @vra_tatá, que lá vai ter o meu diário de criação do processo criativo inteirinho dessa peça, que todos os dias eu posto, com exceção de sábado e domingo. E também eu quero convidá-los para assistir essa peça, que estreia no dia 10 de dezembro. Serão 4 apresentações, 10, 11, 12 e 13 de dezembro, sempre às 21 horas.
vocês podem adquirir o ingresso através do link que vai estar aqui na descrição. E também, se você não puder pagar, colaborar nesse momento com os ingressos, eu estou oferecendo uma cortesia, um convite para quem me pedir. Então é só me escrever uma mensagem por e-mail ou uma mensagem por DM lá no Instagram. Eu reforço aqui também que esse é um projeto absolutamente independente, então a cobrança dos ingressos ela é feita justamente para custear todos os gastos de produção e de mão de obra desse espetáculo que eu estou fazendo em parceria com o meu companheiro Bira Nogueira. E por isso que aí vai da sua ética e da sua honestidade de vir me pedir essa cortesia, porque eu realmente gostaria de dar esse ingresso para quem não pode pagar. Porque se você realmente valoriza a arte e valoriza o meu trabalho, vai ser muito importante você poder pagar por esse ingresso. Gente, eu gostaria de saber se você está interessado em assistir a minha peça, gostaria também de saber qual que é a sua obra preferida de Clarice, como que começou a sua conexão com Clarice e se vocês estão ansiosos para assistir o meu espetáculo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem-se de apoiar o conteúdo desse canal lá no Apoia-se e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso. Tchau!